Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão. Nesta apresentação online, devido à pandemia, a nossa casa está com as atividades suspensas, onde podemos, nesses momentos de harmonia, poder ouvir um pouco das palavras que os nossos irmãos poderão proferir durante esta manhã. Avisamos também que esta apresentação estará sendo apresentada de novo na terça-feira, às 15 horas e 15 minutos, e reprise também na noite de quinta-feira, às 20 horas. Como de praxe, leremos um texto aberto ao acaso. Depois, a irmã Carmen Beck fará a prece de abertura e passaremos a palavra à palestrante. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas 1:10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos, nos conflitos que lhe assinalaram a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos e que se envolve, e, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta.
Então, convidamos a todos para que possamos nos recolher intimamente, buscando a conexão com a espiritualidade superior. Mestre querido, nós estamos aqui ainda mais carentes do teu amparo, da tua proteção e do teu amor. Vivemos tempos muito difíceis e para os quais precisamos ter coragem, discernimento e equilíbrio emocional, espiritual, o que refletirá na nossa organização física. Que nós possamos ser merecedores do teu amparo, da tua proteção, e que nesta manhã radiosa, para aqueles especialmente que estabelecem essa conexão, que possam receber as bênçãos do teu amor em direção ao equilíbrio e que, a partir daí, possamos nos constituir companheiros que ajudem os demais nessa difícil travessia que ora enfrentamos. Que a espiritualidade superior possa nos intuir, estar conosco, auxiliando nesses processos. Que a nossa palestrante da manhã de hoje seja amparada, intuída, para que tenhamos as melhores reflexões acerca do tema. Que Jesus, os benfeitores, os protetores espirituais da nossa casa, estejam conosco agora e sempre. Que assim seja. Passaremos agora a palavra à nossa palestrante de hoje, Raquel Figueira, com o tema Autoexame, Receita para a Aquisição da Paz. Que os bons espíritos lhe acompanhem, Raquel. Bom dia. Obrigado, Vitalino, que está conosco também, e a Carmen. E bom dia, irmãos. Bom dia, amigos, todos aqueles que estão nesse momento conectados conosco. Boa tarde àqueles que vão nos assistir na terça-feira. E boa noite aos que assistirão à retransmissão na quinta à noite. É com muita alegria e com muita gratidão que estamos apresentando hoje esse trabalho diferente para nós, primeiramente, diferente para casa, porque não temos mais aquele contato físico. Muita gratidão pelo convite da casa em participar desse desafio para nós, porque o convite, em primeiro lugar, é um momento para que a gente possa estudar o tema proposto. Quando a gente estuda, a gente se dá conta que nós mesmos somos necessitados de aprender, porque precisamos passar a mensagem e também vivenciá-la. E muita alegria, porque o tema proposto de hoje é autoexame, um caminho para descobrir a paz. Nesses dias, como a Carmen mencionou na prece, esses dias desafiadores, esses dias difíceis para nós, onde precisamos testar a nossa paciência, precisamos testar os relacionamentos, porque ficamos longe de muitas pessoas que amamos e muitas vezes estamos muito próximos. E também é um desafio para nós, né? Muito próximos de alguns, e isso é um desafio, porque muitas vezes não estamos acostumados. E entender o
que é solidão, o que é recolhimento, né? E tirar desses desafios ensinamentos, né? Buscar essa paz tão almejada, essa serenidade e saber como é importante para nós todos entender e cuidar da nossa casa mental. Para iniciar, então, as nossas reflexões, eu queria trazer alguns registros, né? Alguns conceitos, significados da palavra paz. Palavra essa que já em si própria carrega serenidade, tranquilidade. Mas a paz, na verdade, para nós, ela traz ausência de lutas, ausência de violência, de perturbações sociais, de tranquilidade pública. Ela traz o significado de concórdia e de harmonia. Ela traz a ausência de conflitos íntimos, né, no seu significado, seja entre as pessoas, o bom entendimento, enfim. E traz também um outro significado, que é o repouso, é o silêncio, é o sossego. Existe também aquela fazer as pazes, né? Vamos fazer as pazes. O que é o fazer as pazes? É aquele entendimento, a busca do entendimento com quem se conflitou, né? E aí a gente começa a pensar um pouquinho em todos esses significados da palavra e surge no nosso íntimo que paz que nós buscamos, né? Aonde nós vamos encontrar a paz? Aonde nós buscamos essa tão almejada paz? Com quem que nós devemos fazer as pazes? Né? E para refletir um pouco sobre isso e como toda essa busca, que eu tenho certeza que todos nós almejamos, não é um piscar de olhos, não vai ocorrer um milagre na nossa vida e vai cair a paz nela. Para a gente entender um pouquinho como a busca da paz, ela é um processo na nossa vida. É um processo cotidiano e que depende muito mais de fazer as pazes conosco mesmo do que com o resto. Então, eu trouxe para a nossa reflexão dessa manhã e dos demais dias, a todos os irmãos, uma passagem que é, para nós, muito significativa, que é o encontro de Paulo de Tarso com Jesus. Quando as portas de Damasco, Paulo encontra Jesus. Encontra Jesus e, naquele momento, ele muda a sua vida. Ele desperta para uma realidade que até então ele não entendia, né? Mudando então a sua condição espiritual. Só que antes daquele momento, e eu vou aqui ler no livro Paulo e Estevão, esse aqui, que é recomendável que todos nós leiamos um dia, eu vou trazer aqui a leitura de um trecho desse livro que ocorreu um pouco antes desse encontro de Paulo com Jesus, né? Para a gente entender que já havia um processo no mundo espiritual trabalhando a intimidade de Paulo. E é isso que Emmanuel vai relatar aqui. Então ele diz o seguinte: na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. E aqui nós vamos perceber essa ação do mundo espiritual,
essas forças secretas que Emmanuel menciona, fazendo com que Paulo entrasse dentro dele, começasse a recordar o que o trouxera até aquele ponto da sua existência. Aqui, ele recordava a morte de Abigail, da sua amada, a morte de Estevão, lembrava da aposentadoria do seu mestre querido, que saiu de Jerusalém de um modo silencioso e triste, em função das atitudes de Paulo. Passava em revista os primeiros sonhos de juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Desde a adolescência, Paulo buscava essa paz. É importante, então, a gente frisar isso, né? Porque a gente pensa, quando a gente lembra de Paulo, a gente lembra daquele espírito forte, guerreiro, impetuoso, emotivo, apaixonado, né? Mas que no fundo, estava buscando essa paz, estava inquieto, né? E no fundo, ele é igual a nós, porque é o que nós buscamos, essa paz tão sonhada, né? Então, quando a gente, por exemplo, se aproxima de uma religião, né, de um movimento religioso, é porque tem algo inquietante em nós e a gente vai buscar, na verdade, em Deus, em Jesus, essa serenidade, essa paz. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude, né? Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, encarecia de paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto das suas cogitações mais íntimas? Então Emmanuel pergunta. Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Ele não errava, ele não queria errar. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Então aqui a gente vai encontrar o Paulo, que é um ser rígido, né? É aquele ser, aquele homem que segue as regras, que não admite nenhum tipo de flexibilidade, mas que sofre por isso, né? Sofre porque ele necessita controlar os outros, ele necessita controlar os pensamentos, controlar as atitudes, os sentimentos das pessoas. E isso traz para ele muito sofrimento. E quanto mais energia ele colocava para controlar as questões exteriores, mais ele perdia a tão sonhada paz. E aí ele se questiona: onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas,
mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis, porque geralmente aquele irmão que está nas lides religiosas traz no seu íntimo muitas inquietações. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar à sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivavam-no de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Então, ele se perguntava, por que sofremos? Por que alguns já nascem sofrendo e outros só no fim da vida? Por que alguns têm enormes dificuldades em determinadas áreas e outros tantas facilidades? Tudo isso crava os pensamentos de Paulo, assim como são os desafios dos nossos próprios pensamentos, as nossas interrogações, as nossas dúvidas. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. E aqui ele está falando, então, dos cristãos primitivos, os primeiros seguidores de Jesus, aqueles que ele perseguia. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam o assombro. Então, a figura de Estevão, para ele, mexia o seu íntimo, porque Estevão não era uma pessoa simples e ignorante, tinha muito conhecimento. E essa figura, então, de Estevão tocou tão profundamente Paulo, porque ele fez de tudo. Ele se utilizou de toda a violência física até, usou todo tipo de ataque para que Estevão negasse Jesus. E ele, Estevão, permaneceu sereno até o final de sua existência. Estevão era portador de valores espirituais que deixavam Paulo assombrado. De onde Estevão tirava aquela energia, Paulo pensava, Onde ele conseguia tamanha força para enfrentar todas as dificuldades de sua vida? O que era esse cristianismo? O que as pessoas aprendiam e que transformavam as suas vidas, daquele modo? E diante dessas perguntas e dúvidas é que Paulo vê brilhar o sol espiritual à sua frente. Quando Jesus chega às portas de Damasco e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E aí a gente já conhece mais ou menos a história, para aqueles todos que já leram, que conhecem a história de Paulo de Tarso. Começa, então, a sua jornada, de conhecer aquele a quem perseguia, E aí começa a jornada também de se conhecer, de se entender, de apresentar durante toda a sua vida o testemunho a Jesus. Mas que paz era essa do Cristo que ele, dali em diante, então, foi conhecendo, foi se apropriando, Ela é muito diferente da paz do mundo. Então, para falar um pouquinho da paz de Jesus, é bom sempre a gente lembrar que naquela época, para os homens que viviam há 2000 anos e pouco atrás, eles se preocupavam, na verdade, era sempre com a guerra. Então, se eles diziam, se queres a paz, prepara a guerra. Esse era o lema dos homens da época. E Jesus veio trazer um novo significado para a paz.
né? Quando João, o evangelista, relata que se aproximava o martírio do Calvário, antes um pouco do martírio do Calvário, Jesus reúne os seus apóstolos e lhes diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então, a gente vê aqui Jesus recomendando uma outra forma de buscar a paz. Não essa paz que a gente entendia do mundo, né? Nem essa paz que a gente entende hoje, que é apenas a ausência de guerras, de atritos, não apenas aquela paz da tranquilidade, né? Do não fazer nada, não essa paz, né? Jesus recomendava outro tipo. E para a guerra, recomendou o perdão, né? Implodiu o conceito do olho por olho, dente por dente, que Moisés tinha trazido para uma certa situação, mas que tinha cristalizado nos pensamentos das pessoas, segundo a qual, para obter a paz, era permitido ao agredido eliminar o agressor. E isso já não era mais concebido por Jesus. Jesus trouxe um outro, avançou no pensamento humano. Então, jamais qualquer guerra traz paz, né? Na verdade, sempre a guerra deixa sequelas e que o tempo não apaga. Então, de início, a paz deve ser encontrada dentro de nós mesmos. É isso que Jesus quis trazer, né? Mas de que forma? De que forma a gente vai encontrar a paz? Pela observância das leis divinas, né? A paz de consciência, sabedor daquilo que a gente está fazendo é o correto, né? Ter paz de consciência, é isso que buscamos, né? De colocarmos, como diz o ditado popular, a cabeça no travesseiro e dormir, sem a consciência latejando e dizendo por que tu fez aquilo, por que tu não fez diferente, e não dormir à noite pensando nas coisas erradas que fazemos. Então, buscar essa paz, né? Essa paz operosa, não essa paz serena, silenciosa, sem trabalhar, né? Essa paz operosa, né? Tratada e deixada por Jesus. Então, nós vamos nos dando conta, né, de que a paz desejada por todos nós, por toda a humanidade, é um caminho, né? É um processo. Embora Paulo de Tarso tenha tido aquele contato espetacular com Jesus, porque Jesus apareceu para ele, né? Foi um fenômeno, um momento de transformação, mas ele já estava sendo trabalhado, já havia um processo desde o seu nascimento, que só precisava trazer ele novamente para a linha. E depois também, né, após o encontro com Jesus, toda a sua vida foi um processo de se reconhecer, de conhecer Jesus e de buscar a serenidade verdadeira. E não é por acaso, né, não é por acaso que Kardec pergunta aos espíritos benfeitores que participaram da codificação, na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? E a pergunta dele, de se melhorar na vida e de resistir ao arrastamento do mal? Então, não é apenas de se melhorar, é de se melhorar na vida e de ser resistente. Qual que é esse meio? Quem vai responder a Kardec essa pergunta é Santo Agostinho. Santo Agostinho, conhecido assim porque era religioso católico, assim ficou conhecido e assim se apresentou na codificação da doutrina espírita. E aí, Santo Agostinho responde a Kardec. Um sábio da antiguidade, vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo.
como se ele falasse assim: essa história já é antiga, essa história vocês já conhecem, essa história está lá no dístico de Delfos, na Grécia. Por que vocês estão me perguntando de novo isso? É como se Kardec, Santo Agostinho, ficasse indignado até com aquela pergunta, né? Mas aí Kardec, né, que ele tinha muita didática, e ele, claro, já conhecia a máxima, ele complementou a pergunta na 919A. E aí ele pergunta assim: a gente já entendeu essa máxima, a gente já conhece bem essa máxima, mas a dificuldade, olha a pergunta de Kardec, a dificuldade é a de conhecer-se a si mesmo. Então, qual o meio de consegui-lo? E aí, é como se a gente não conhecesse o segredo, né? Quisesse um caminho mais fácil para atingir esse conhecimento de nós mesmos, né? Qual que é a fórmula para se conhecer, já que há muito mais do que 2000 anos a gente já conhece o segredo que é de que para evitar o mal a si mesmo a gente precisa se conhecer. É como se a gente avistasse uma montanha, né? Precisasse subir lá no seu alto, mas a gente achasse que só de olhar a montanha a gente já pudesse estar lá em cima. E claro, não é assim, né? Cada um precisa fazer o seu caminho para chegar até lá em cima. Cada um precisa se colocar em ação, né? E é isso que Kardec queria com as suas perguntas, queria nos trazer, né? Queria nos mostrar. A gente já sabia que para evitar o arrastamento ao mal, para se melhorar, a gente precisa se conhecer. Mas como? Então é isso que Kardec gostaria que os espíritos respondessem, e foi o que ele conseguiu, né? E aí faz a gente lembrar um pouco de uma história, dessas histórias que a gente conhece, né, dos mestres da humanidade, quando a história de um jovem que todo final de semana ele viajava para uma cidade distante da dele para ouvir um mestre, né, que ensinava, que fazia preleções, que passava os seus estudos sobre transformação de vidas, né? Então o jovem ia todo final de semana, mas depois de um certo tempo, já passado, já de estudos, vários meses já estudando todos os finais de semana, ele chegou para o mestre e disse: mestre, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu tenho observado que durante todas as semanas que transcorreram as suas lições, muitos de nós, alunos, assim como eu, não se modificaram em nada, né? Não modificaram as suas vidas. Outros, eu percebo que se modificaram sim, mas a maioria está como eu. Parece que nada aconteceu. O senhor poderia me explicar como isso acontece? Então o mestre virou para ele e disse: meu filho, você mora em uma cidade muito distante, não é mesmo? É, ele disse, bem distante, bem difícil de chegar. Tá, então se eu te pedisse para que você me mostrasse aqui para mim e para toda a sua turma, como é que a gente pode fazer para ir na sua cidade, o que você faria? E o aluno respondeu: eu faria, mestre, um mapa detalhado. Eu iria fazer um mapa bem minucioso para que vocês não se perdessem. Eu iria fazer um roteiro para que vocês chegassem com segurança, e eu tenho certeza que a partir desse roteiro vocês chegariam na minha cidade, que é bem difícil de chegar. E aí o mestre complementou: então, se nós pegássemos esse roteiro pronto, que você diz que iria se esmerar para fazer, só pelo fato de pegarmos o mapa e olharmos ele, nós chegaremos à sua cidade? E o aluno respondeu:
Claro que não. O senhor e a turma terão que ir até lá. E o mestre, então, né, concluiu: pois é, da mesma maneira o nosso ensinamento. O ensinamento é dado para todos, mas alguns só ficam lendo, decorando e observando. Os que se transformam são aqueles que saem a caminhar pelo roteiro traçado. Então, o processo de transformação só existe na medida que se faz o caminho. Cada um o seu trajeto. O fato de conhecer alguma coisa, intelectualmente falando, é importante, sim. É muito importante, porque sem conhecer, a gente fica tateando no escuro, a gente é como cegos no caminho. Então, é importante estudar, sim, estudar o roteiro, né? E a gente pode transferir isso por evangelho, conhecer o caminho que a gente tem que seguir, conhecer tudo, saber, estudar, enfim, conhecer as dificuldades desse roteiro que a gente precisa transpor, conhecer as direções, né? Se preparar antes. Mas esse processo intelectual, ele é apenas a primeira fase. Ele é o que vai nos dar a base, né? A segunda fase desse processo é que é a mais importante, que é de vivenciar esse roteiro. Então, não tem como a gente não aprender no dia a dia mesmo, da nossa vida, né? E aí que fica a dificuldade, né? Não podemos seguir a lei do menor esforço, por exemplo. Cada dia nós vamos ter que dar um passo, nós vamos ter que criar o nosso caminho, né? Porque um não é igual ao outro. Eu não tenho condições de transformar a vida de ninguém, né? Ela mesma é que precisa se transformar. Então, cada um é responsável por si mesmo, pela sua trajetória, né? E vai fazendo daí a sua trajetória da forma que acha melhor. Pode fazer paradas, pode fazer um lanche, mas tem que seguir a trilha, né? Não o trilho. A gente tem uma trilha a seguir, uma trilha que tu pode parar, observar a paisagem, as belezas da vida, pode seguir mais rápido, pode seguir mais lento, mas não o trilho, porque trilhos são aquela coisa, né, que se tu sair 1 milímetro, tu descarrilha. Trilho é quando aquelas pessoas querem impor a sua vontade a outro, né, e aí é claro que não vai dar certo. Então, com essa autoridade moral que Santo Agostinho responde a Kardec, né? Trazendo a sua própria e exitosa experiência como sugestão para nós, né? Para mostrar que é possível. E aí, Santo Agostinho vai responder o seguinte a Kardec na questão que eu li há pouco, né? Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, na pergunta A, Kardec pergunta: concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, Santo Agostinho vai nos trazer: fazei o que eu fazia. Olha como que começa a resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia. Ele não diz, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Né? Como aquelas pessoas que impõem para os outros, mas não seguem o que falam. Não seguem o que falam aos outros. Então ele diz, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. É o STF, é o órgão superior, é a nossa consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar,
Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, ele passava em revista tudo que ele tinha feito durante o dia. E ele meditava e a sua própria consciência ia julgando aquilo tudo. Aquele que... Daí ele fala para nós, né? Primeiro ele diz o que ele fazia. Daí agora ele fala, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Mostrando aqui novamente que nunca estamos sozinhos nesse processo. Sempre Deus está conosco, nos auxiliando, nos intuindo, e o nosso anjo da guarda nos protegendo. Protegendo não no sentido de mudar a nossa caminhada, mas de nos auxiliar, como um supervisor que está ali para mostrar, às vezes para dar uma intuição, né? Para trazer esses pensamentos, trazer-nos para a trilha novamente, né? Então, quando... Essa é a primeira questão que a gente tem que lembrar, que a gente está sempre assistido, né? E a segunda questão, que é muito importante aqui, que Santo Agostinho vai nos trazer, é que a gente precisa entender que para a gente atingir esse processo de autoconhecimento, tem que ser diário, né? Tem que ser repetitivamente, tem que ser disciplinadamente, né? Então a gente sabe que todas as atitudes disciplinadas, elas vão ser aquelas que no futuro vão se tornar espontâneas. Então, se a gente fizer esse recolhimento diário, né? Hoje a gente ouve falar muito em meditação, por exemplo. Isso aqui não deixa de ser meditação. É chegar no final do dia e se observar, olhar para dentro de si mesmo, lembrar tudo que a gente fez durante o dia, ponderar. Será que estava certo? Será que aquilo que eu falei para o meu irmão estava correto? Né? O que aconteceu naquele momento? Por que quando eu estava dirigindo, eu tive aquela atitude? Por que eu me causei aquela atitude durante o dia? Então, é submeter à observação, mas não uma observação crítica de extirpar tudo que está dentro de nós de ruim, ou de bom, mas uma análise, né, criteriosa, como se fosse alguém de fora analisando as atitudes de outro. Para quê? Para se melhorar. Porque no momento que a gente está sozinho, né, recolhido em si mesmo, e submete as nossas ações à nossa consciência, a primeira questão que vem são as intenções. E é isso que Santo Agostinho vai nos trazer, né? E a disciplina de fazer diariamente, né? Toda atitude disciplinada, ela vai no futuro se tornar espontânea, natural, né? E a pessoa vai passar a fazer aquilo de uma forma espontânea, sem perceber. E aí a gente pode dizer, mas eu não gosto de fazer isso, eu chego de noite, já estou cansado, eu não sei se eu preciso. Bom, daí, né, o futuro vai reservar para cada um de nós um momento de transformação, que pode ser mais dolorido, que pode ser numa situação onde já não dá mais tempo, aí a dor vai nos visitar para que a gente, né, nos transforme realmente, né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, como esse momento que a gente está vivendo, de dificuldade, de recolhimento, como um momento também que Deus está nos proporcionando, né? Que tem um propósito, né? De a gente se recolher e de a gente fazer essa interação conosco mesmo. Então, de entender que mesmo
com todas as perturbações, com todos os desafios de saúde, os desafios exteriores, a gente precisa entrar dentro da gente mesmo e se observar, né? E é isso que Santo Agostinho vem nos trazer. Só para finalizar, então, eu vou ler mais um trechinho do que ele nos traz, para a gente trazer uma reflexão também que é bem importante. Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas, né? Então, Santo Agostinho está mostrando o caminho de como fazer. Se pergunte, se interrogue sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntar ainda mais se aprovesse a Deus chamar-me neste momento. Então, é nós com Deus, né? Dentro da gente, e perguntando para Deus: Deus, eu fiz correto? Estava certo o que eu fiz? Então, é como se a gente dissesse, né, e Santo Agostinho está dizendo aqui, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Aqui Santo Agostinho está nos chamando a atenção que nós somos seres, que nós somos espíritos imortais, e que a nossa casa verdadeira é o plano espiritual, e lá nada pode ser ocultado. Quando a gente passar dessa vida para a vida espiritual, lá nós vamos estar diante da nossa consciência. É ela que vai nos julgar, e não outros. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, que é a paz que buscamos, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, esse autoexame que a gente precisa fazer é ele que vai nos trazer a paz, né, tão sonhada. Porque com o dia a dia, com a disciplina de fazermos isso diariamente, nós vamos nos entendendo, vamos nos observando. E, sobretudo, quando a gente fizer essa análise, né, chega à noite, a gente repassa, revisa o nosso dia, a gente submete isso à nossa consciência, a gente vai entender as nossas intenções, né? Que intenção que moveu aquela minha atitude? Foi uma boa intenção? Porque a gente precisa saber e lembrar que nós temos as nossas verdades, né? Erradas muitas vezes. E a gente precisa submeter a nossa consciência. Então, se a gente ficar incomodado com aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente, não só aquilo que a gente fez, mas com aquilo que a gente pensou também, né? Porque a gente precisa submeter os nossos atos e pensamentos. Qual foi a intenção? Foi a intenção boa ou não tão boa? Ou ficou disfarçado o que a gente fez numa boa intenção, mas que na verdade, no fundo, a gente tinha outro interesse? Isso tudo a gente vai submeter sem ninguém estar olhando para nós. É a nossa consciência, é de nós mesmos com Deus. Ele sim está vendo o que está se passando dentro de nós. E o que eu gostaria de trazer para a gente finalizar, tudo isso que Santo Agostinho nos trouxe com essa questão que é importantíssima, e eu até me atrevo a dizer que eu acho que é uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos, né? Que mostra o objetivo da reencarnação, que a gente não vai conseguir tudo numa vida única, a gente vai se melhorando dia a dia, como diz Santo Agostinho, a gente vai errando e vai acertando, submetendo a nossa consciência, aprendendo, enfim, passando, né, pela vida e aprendendo.
mas, sobretudo, a gente trazer uma reflexão do cuidado que a gente precisa ter com a nossa casa mental, com a nossa mente, com a nossa saúde psicológica, com a nossa saúde espiritual. Então, a gente vive agora momentos que têm trazido muito à tona atitudes que a gente não conhecia em nós mesmos, como a impaciência com os próprios familiares, com essa questão de a gente achar que está um tédio ficar dentro de casa, que a gente não tem nada para fazer, para a gente refletir um pouco sobre isso. Porque o que acontece? A nossa sociedade, ela é tediosa, porque ela nos ensina a dar valor só para as coisas exteriores, para o ter, para o se distrair, para o lazer, e nunca nos ensina a se voltar para si mesmo, a se recolher, a se entender, enfim, a ter momentos de parada. Então, a gente vive, a nossa vida é com muita velocidade, é sem parada nenhuma. E hoje a gente está vivendo um momento que está nos impondo uma parada obrigatória e coletiva. Então, pensemos sobre isso. Como é importante esse cuidado que a gente deve ter com a nossa casa mental. Casa mental era o nome que André Luiz deu para a nossa mente, para a nossa parte espiritual. Então, que a gente possa, nesse domingo, e depois, quando a gente for revisar esse conteúdo na terça e na quinta, observar-nos, cada um a si mesmo. Não é para pensar no irmão, não é para pensar nas atitudes dos outros, mas nas nossas. Porque aos pouquinhos, cada um se modificando, todo mundo vai se modificar. Para finalizar, eu gostaria de trazer rapidamente uma passagem do Emmanuel no livro Vinha de Luz. Tá? Vinha de Luz. É o item 140. O capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, Efésios 6,17. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva-a através de recursos especiais. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão no mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando, em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projetis da maldade não te alcancem por dentro. Então, desejo a todos
com essa mensagem final de Emmanuel, que possamos entender um pouquinho mais sobre essa estrutura mental que temos e da sua importância, né? É ela que vai nos manter fortes, que vai dar a base para que a gente suporte os desafios que a vida nos impõe. Que possamos, com fé, com esperança, né, estar na luta diária, estar vivenciando realmente esses testemunhos que Deus está hoje nos colocando à frente. Porque é assim que todos nós vamos crescer. Um bom domingo a todos e uma ótima semana. Agradecemos a irmã Raquel aí por essas bonitas palavras. Eu acho que resumiu muito bem todo esse autoexame, né, que temos que fazer diariamente. Vamos então para a prece final, para encerrarmos o dia de hoje, não deixando de lembrar que terá reprise dessa palestra na terça tarde às 15h15 e na quinta à noite às 20 horas. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a proteção para que a gente possa buscar dentro desse autoexame que estamos propostos a fazer, em busca da paz, no caminho de Jesus, para o mundo, para o nosso país, para a nossa cidade e a nossa paz interior, fazendo com isso que possamos crescer espiritualmente, nos conduzir pelo caminho que escolhemos dentro desta vida. Que possamos com isso aumentar a nossa energia e, consequentemente, a da nossa casa, do nosso lar, neste momento em que passamos muito tempo para pensar dentro do nosso íntimo e possamos com isso meditar para um melhor mundo para todos nós. Que assim seja.